E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha que legal, nossa manhã de segunda-feira, nublada, fresquinha, última semana de aula nossa, né? Então, essa semana teremos 2 aulas de filosofia. Então, na aula de hoje, nós vamos para a nossa segunda aula do tema estética, que nós iniciamos na aula passada. A estética é aquela área da filosofia, então, né, que discute a questão da beleza, do belo, né, se ela existe, se não existe, de como funciona a arte, qual é o papel da arte, né? Então, na aula passada, eu encerrei com vocês com essa questão aqui, né? O que é que a filosofia diz a respeito da existência da beleza? Então, para alguns, né, a beleza é algo que está objetivamente nas coisas. E para outros, a beleza é apenas um juízo subjetivo, pessoal e intransferível. E abaixo ali, né, está aquela frase: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, essa frase aí, né, quem ama o feio, bonito lhe parece, ela tem a ver com o segundo, né, com a segunda frase ali, que a beleza é algo, um juízo, uma afirmação subjetiva minha, do sujeito, e que ela não existe na realidade. Então, nessa aula 2 de hoje, o tema é justamente esse, a questão da objetividade contra a relatividade, contra a subjetividade. Sempre que eu falo que algo é objetivo, significa que está no objeto, que existe uma certeza no objeto. E quando eu digo que algo é relativo, esse relativo quer dizer que é subjetivo, que está no sujeito que afirma, que não está na realidade. Perceberam só o termo? Ó, isso é objetivo. Quer dizer que a certeza, que a afirmação está no objeto e que vem dele para nós, né? E quando eu digo que algo é relativo ou subjetivo, quer dizer que é algo que está em nós e nós falamos sobre a realidade. É uma opinião nossa, né? Então, o Platão, ele faz parte da corrente objetiva da beleza, né? O Platão fala que existe uma ideia de beleza. Retomando lá a nossa aula, lá do primeiro bimestre, do segundo mestre, do Platão, né? Lembrem que o Platão falava que que o nosso mundo, a nossa realidade, era dividida em duas partes, né? O mundo sensível, que é o nosso mundo, e o mundo das ideias, que é um mundo onde estão todas as ideias das coisas. A ideia de cadeira, a ideia de cavalo, a ideia de tudo que existe de alma, tudo que existe, né, está lá no mundo das ideias de forma perfeita e eterna. Né? Então, a ideia de beleza, segundo Platão, também estaria lá. Porque o mundo das ideias é um mundo perfeito, belo e eterno. Então, essa ideia de beleza, segundo Platão, ela existe objetivamente. Lá no mundo das ideias existe tudo, né, o que é nosso mundo aqui é uma cópia imperfeita, passageira, que vai desmanchar, mas a ideia de beleza, ela também existe lá, e porque as coisas são perfeitas, se elas são perfeitas, elas são belas. Né? Então, para o filósofo ateniense, Platão, a beleza é a única ideia do mundo das ideias que resplandece no nosso mundo. Olha interessante isso aí, né? Porque aqui no nosso mundo sensível, a gente pode admirar as coisas. E se nós podemos admirar as coisas, é porque a beleza que pertence, que é uma coisa originária no mundo das ideias, ela também está aparecendo aqui no nosso mundo. Por isso que ela é a única ideia que resplandece aqui. Né? Então, ao mesmo tempo que Platão reconhece que o belo tem um caráter sensível, né, que toca a nossa sensibilidade, ele afirma que a beleza existe objetivamente nos objetos. Olha interessante isso, né? Existe objetivamente nas coisas, nos objetos. Então, para o Platão, a beleza ela é independente do nosso reconhecimento. Ela existe como uma coisa em si. Então, existe, já que existe a perfeição, existe então uma beleza ideal para cada coisa. Vai existir uma cadeira que é bela e é melhor que as outras cadeiras. Vai existir um quadro que é belo e é melhor que os outros. Tudo que vai existir na beleza em si e que é melhor que outros que não são tão belos quanto ele, né? Se eu falo assim, vamos continuar entendendo isso, né? Se eu falo assim, aquela coisa é mais feia que a outra, então quer dizer que existe graus de beleza, então vai existir uma beleza que é perfeita. Por isso, então, que segundo o Platão, existe uma beleza ideal que está nos objetos e que, independente se nós reconhecermos ou não, aquela coisa ela será bela. Então existe uma beleza ideal e os objetos eles aparecem para nós de maneira mais ou menos agradáveis, tá?
Então, essa beleza aí existe independente do sujeito que as percebe. Ou seja, mesmo a gente, às vezes, não reconhecendo algo como belo, se aquilo vem do mundo das ideias como beleza, aquilo então é belo, tá? Por isso que ele existe objetivamente nas coisas. Do outro lado, né, mais tarde surgiram aqueles filósofos que são chamados de empiristas, né, lá no século XVII agora, no mundo moderno já. O David Hume e o John Locke, que são filósofos empiristas, vamos relembrar isso aí, né? Eles então relativizaram a beleza, né? Para o David Hume, a beleza não é uma qualidade das coisas. O Platão falava que era. A beleza está nas coisas. Ela é objetiva, né? Então, para o David Hume e para o John Locke, a beleza é apenas um sentimento de quem as contempla. Ou seja, agora então, a beleza ela é subjetiva. Subjetivo quer dizer sujeito, gente. Subjecto, né? Quer dizer sujeito. Então, a beleza é apenas o sentimento de quem está contemplando. Então, assim, o sentimento da beleza depende somente da presença ou ausência de prazer em nossas mentes. Se eu ouço uma música e aquilo me causa um prazer, então quer dizer que aquela música é bela para mim. Se eu ouço uma música e não gosto, me causa um desprazer, um desgosto, quer dizer que ela não é bela para mim, né? Então, a partir disso, o David Hume e o John Locke vão dizer que todos os gostos e julgamentos são verdadeiros e válidos. Por que são verdadeiros e válidos? Porque aquilo que depende do gosto pessoal não pode ser discutido racionalmente. E na aula passada nós já vimos que a estética ela não é como a lógica matemática. A estética ela atinge uma parte da nossa sensibilidade e a sensibilidade ela não pode ser julgada, né? Agora 2 mais 2 é 4. Para mim, para vocês, em qualquer lugar. Então isso é objetivo. A lógica matemática ela é correta, ela é objetiva. Agora já a estética, a experiência estética, né, depende do nosso gosto. Não pode, então se depende do nosso gosto, não há como julgar racionalmente. Isso não há como julgar racionalmente. Então, o David Hume e John Locke vão dizer, ó, a beleza então, ela é relativa. Vocês podem olhar os dois quadros ao lado ali, né? Não existe algo mais polêmico, vocês devem ter reconhecido, né? Que abaixo ali está o quadro do Romero Brito. Não há algo mais polêmico do que o Romero Brito. Há quem ame o Romero Brito e pague milhões pelos quadros dele, pelas obras de arte dele, e há quem odeie o Romero Brito por achar que ele é um cara que não cria, que apenas faz essas obras aí, né, que são coloridas. Então tudo depende. É por isso que o David Hume e o John Locke vão relativizar a beleza e dizer que tudo depende, né, que é o sentimento seu. Se você achou bonito, beleza. Se você não gostou, né, o gosto é seu. E se é gosto, não é racional, não é lógico. Então não dá para discutir. Por isso que eles relativizam, né? Então, depois disso, veio lá o Kant, novamente, né, o Kant, né, que nós já vimos na teoria do conhecimento, tentando superar a disputa entre racionalistas e empiristas. Agora, novamente, na estética, né, o Kant também vai tentar superar essa dualidade, né, entre objetividade e relatividade. Dualidade porque são duas ideias opostas que se opõem e o Kant então vai tentar superar essa oposição aí. Como é que o Kant fez isso aí, né? Como é que ele tentou superar essa dualidade, essa oposição aí? Então o Kant ele se debruçou sobre os julgamentos estéticos, né? Julgamento é uma afirmação que nós fazemos sobre a beleza, né? E não sobre a experiência estética, né? Ele queria aquilo que nós sentimos. Ele quis dizer sobre os nossos julgamentos, como é que funcionam os nossos julgamentos. Então o Kant afirmou, né? Ó, o belo é aquilo que agrada universalmente. Olha só, ainda que você não possa justificá-lo intelectualmente, é aquilo que agrada universalmente. Olha só, lembra lá que o Kant fez aquilo que ele chamou de revolução copernicana, né? Ele tirou o sujeito que estava na beirada e os objetos estavam no centro e colocou o sujeito no centro. Ele vai dizer, ó, a realidade depende daquilo que o sujeito vai dizer sobre ela, né? Então ele vai falar, ó, o belo é aquilo que agrada
universalmente, ainda que não se possa justificá-lo. Então, continuando aí o Kant, né, o belo para o Kant é uma ocasião de prazer, cuja causa reside no sujeito. Lembra que eu falei para vocês na teoria do conhecimento, né, de que o sujeito está no centro e a maneira como a nossa razão enxerga a realidade faz com que nós enxerguemos a realidade de um modo diferente. Então ele vai dizer, ó, a causa da beleza reside no sujeito, ou seja, ele está dizendo aí que a beleza ela pode ser subjetiva. O princípio do juízo estético, ou seja, da afirmação estética, é o sentimento do sujeito e não o conceito objeto. Ele continua ainda afirmando o relativismo. Entretanto, ele vai dizer que esse sentimento, para ser despertado em nós, um sentimento de beleza, ou de repúdio, ou de achar feio, né? Que esse sentimento aí, para ser despertado, precisa ter na frente nossa um objeto, né? Que nós vamos observar. Então, embora esse sentimento seja subjetivo, né? Seja meu, ele está defendendo os empiristas, há a possibilidade de universalização desse sujeito, né, desse juízo, dessa afirmação aí, pois as condições de julgar são as mesmas em cada ser humano. Ou seja, se todos os seres humanos observarem o objeto e dizerem que ele é belo, então a partir daí, né, a beleza então ela passa a ser universal, ela passa a ser objetiva, tá? Então foi assim que o Kant, né, conseguiu então superar essa dualidade, essa oposição. Então ele vai falar lá, ó, os juízos dependem do sujeito, mas essa beleza aí, né, ela pode ser universalizada. E se pode ser universalizada, ela pode então ser, né, objetiva. E então o belo é uma qualidade que nós atribuímos ao objeto para exprimir um estado da nossa subjetividade. Então, deste modo, né, segundo Kant, não existe uma ideia de belo e nem regras para produzi-lo. Então, ele continua aí afirmando, né, o subjetivo com uma possibilidade de que essa beleza possa se tornar objetiva quando ela se tornar universal, quando todos disserem que aquilo é belo. Aí então ela se torna objetiva e se torna por ser universalizada. É assim então que o Kant tentou superar essa questão, né, do debate entre objetividade e subjetividade, ok? Então, para encerrar, temos aqui um fato que ocorreu na semana passada, eu não coloquei aqui a data na matéria, mas assim que eu acabei a aula com vocês semana passada, isso mesmo, eu vi essa matéria aqui de uma disputa que está ocorrendo lá em Belo Horizonte sobre essa obra de arte aí, ó. Essa obra de arte aí tornou-se disputa na justiça, né, uma obra de arte em homenagem aos povos afro-pindorâmicos, né, Pindorama é o Brasil, e aos africanos, né, e aí então um morador pediu na justiça que esse mural fosse apagado, porque houve uma reunião lá, né, no prédio, todos os moradores aprovaram quase todos, né, quase todos os moradores aprovaram a execução, a elaboração dessa obra de arte aí, na parede do prédio, e ele entrou na justiça pedindo que essa obra de arte fosse apagada do prédio dele, porque ele disse que essa obra de arte aí desvaloriza, né, o apartamento dele, ok? Mas o pessoal alegou que seria racismo da parte dele essa ideia. Ele apenas disse que, né, a obra de arte não é bonita e que ela desvaloriza o prédio, tá? Então ele argumentou ali, ó, na petição dele para a justiça, que essa obra de arte tem gosto duvidoso. Perceberam só? No final da matéria está ali, ó. Continuo compreendendo que a arte não é para ser entendida. Mesmo que se passe a vida tentando interpretar, sempre haverá perspectivas diferentes. Então ele defende o direito dele de achar que aquela obra de arte não é bela e que ela causa a ele um prejuízo por reduzir o valor do apartamento dele. Então, beleza, galera? Era isso então a nossa aula de hoje. Obrigado, até a próxima. Abraços, valeu!